A discussão no momento sobre a reforma tributária é a questão de acabar com a isenção de impostos sobre livros. Está aqui, ó, Constituição Federal, artigo 150 das limitações do poder de tributar. Estão isentos os impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E por que colocaram isso na Constituição lá em 1988, há 32 anos atrás? Para poder dar acesso às populações de mais baixa renda a livros, periódicos, toda essa sorte de forma de se instruir. A intenção é boa, mas será que o efeito é exatamente esse? E será que tem que ser a questão do subsídio tributário? E nós vamos entender alguns conceitos aqui, a diferença entre subsídio tributário e subsídio financeiro. O balanço que a gente vê hoje é que o pobre, mesmo com o livro, sem impostos, continua não lendo. Então, o efeito necessário não acontece. Na verdade, quem está se aproveitando, quem está gozando desse subsídio tributário, são as pessoas mais ricas. E agora nós vamos entender o conceito de subsídio tributário e financeiro. Subsídio tributário é quando o governo federal dá um subsídio linear, horizontal, vamos dizer assim, para um determinado setor. Por exemplo, toda a cesta básica é isenta de pagar tributos. Por exemplo, livros são isentos de pagar tributos. Por exemplo, carro elétrico é isento de pagar tributos. O que nós fazemos quando a gente põe alguma coisa horizontal, que vale para gente miserável e para gente muito rica? Acontece que os mais ricos, aqueles que podem pagar tributos, acabam gozando de um benefício que não era para eles, que era para os mais pobres. Portanto, a gente acaba tornando o sistema tributário brasileiro ainda mais regressivo. E é isso que nós temos que evitar. Nessa reforma tributária, a ideia é eliminar todos esses subsídios tributários. Mas quer dizer que livros, jornais, periódicos vão ficar mais caros para os pobres e eles não vão poder ler? Aí vem a solução. Nós temos que dar um subsídio financeiro. E o que é um subsídio financeiro? É um subsídio focalizado nas populações de mais baixa renda para poder compensar uma perda. O sistema tributário brasileiro não é para fazer políticas sociais, nem ambientais, nem qualquer sorte de políticas setorizadas ou direcionadas. O sistema tributário é para ser fácil acesso, intuitivo, transparente, equilibrado, neutro, equânime, ou seja, acessível para todo mundo. Depois de arrecadado é que você vai fazer subsídios financeiros para determinados setores e, eventualmente, até para implantar uma fábrica onde a gente acha que tem que ter um desenvolvimento. Mas qual que é a diferença entre subsídio tributário e financeiro na questão de transparência? Esse é outro ponto muito importante. Subsídios tributários, a transparência é zero. Ninguém tem a menor ideia, porque ele nem entra no orçamento da União e nem dos estados e municípios, porque simplesmente você já abriu mão de arrecadar aquele tributo. Por outro lado, o subsídio financeiro tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa, seja por aquela Câmara dos Vereadores, ou seja, tem que ter uma aprovação democrática da população de que sim, nós queremos destinar recursos para os mais pobres ou uma determinada política. Veja a questão da transparência como é importante. O Brasil sempre foi muito atrás dos subsídios tributários. Temos mais de 350 bilhões de renúncias todo ano de subsídios tributários, de toda sorte. E não tem menor transparência. Ninguém sabe disso. E aí nós estamos mudando isso com essa reforma tributária. Primeiro, arrecada-se e depois devolve cirurgicamente para quem precisa. Portanto, nessa questão do livro, tem que sim acabar com essa isenção que está na Constituição de livros, periódicos, jornais e papel de impressão. Tem que sim. E tem que dar um subsídio financeiro para estudantes de baixa renda, para pessoas pobres que queiram comprar livros, dar acessibilidade ao livro para essas pessoas que querem se instruir. Porque até ideia, fantasiosa de que livro sendo barato, o pobre vai comprar, não é verdade. Quem compra continua sendo os ricos e que não pagam nenhum tributo, mesmo podendo pagar. Isso chama-se regressividade. Portanto, nessa discussão, a gente tem que ter uma discussão lógica, uma discussão lúcida e que reflete a realidade.
sem paixões de que agora o livro vai ficar caro. Mesmo porque boa parte dos livros e dos jornais estão ficando digitais. Não há mais nenhuma razão para manter esse subsídio, que se mostrou errado durante os últimos 32 anos, porque não melhorou a educação daqueles que poderiam ter acesso a livro, continuam tendo acesso a livro e dando subsídio para aqueles que não precisam. Portanto, eliminar o subsídio tributário e passar a um subsídio financeiro. Sair de um subsídio que não tem menor transparência, que não tem menor cálculo ou medição de sua eficácia e sua eficiência e partir para um subsídio onde tem a transparência para a sociedade e que é aprovado democraticamente para aqueles que precisam.